O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acha que viu um rato andando no foguete da SpaceX. Olá pessoal, meu nome é Cristóvão Jaques, do canal Astronews e Observatório Sonier. No boletim deste mês, nós vamos falar como são nomeados os cometas e outros tipos de objetos. Bem pessoal, no boletim passado nós falamos sobre como são nomeados os asteroides. No boletim agora nós vamos falar como são nomeados os cometas, asteroides que estão em órbita de cometas, mas não são considerados cometas, e os objetos interestelares. Vamos ver desde o início da descoberta de um possível cometa como eles são designados. Quando um observatório descobre um objeto suspeito de ser cometa, ele envia para o Minor Planet Center, indicando esta suspeita com as observações, as posições desse objeto, e o Minor Planet Center publica numa página chamada Página de Confirmação de Cometas, que outros observatórios irão acessar e fazer a confirmação daquele objeto. Esta então é a página de confirmação de possíveis cometas. Então, como dissemos, o observatório envia para o Minor Planet Center um e-mail comunicando essa descoberta. O Minor Planet Center verifica se aquela descoberta já é algum cometa conhecido, e se não for conhecido, ele coloca nesta lista aqui de objetos que outros observadores irão observar e confirmar a natureza cometária desses objetos, além de prover informações para cálculo de órbita. No caso aqui dessa página, aqui desse momento, nós temos aqui 7 objetos que são suspeitos de ser novos cometas, e eles estão sendo observados por diversos observadores no mundo para confirmar essa natureza cometária e colocar mais observações para calcular melhor a órbita do possível objeto que vai ser um cometa. O Minor Planet Center, após certificar-se que realmente é um cometa e ter dados suficientes para calcular uma órbita preliminar, ele publica uma circular eletrônica oficializando a designação, nesse caso aqui C/2020J1, e o nome do cometa, aqui no caso o descobridor do cometa. Então aqui estão os dados da circular, quem observou, e aqui estão os elementos orbitais deste cometa. A partir desse momento ele é oficialmente designado e nomeado para a comunidade científica continuar pesquisando sobre ele. Então vamos explicar o padrão de designação de cometas. A designação de cometas começa com uma letra que representa o tipo de órbita mais uma barra. Então, por exemplo, a letra C significa que são cometas não periódicos, ou seja, cometas que têm longo período de revolução em torno do Sol. Então, se um cometa tiver mais de 200 anos, ele é considerado um cometa de longo período e classificado com a letra C. Depois nós temos a letra P, que são cometas periódicos. Pela definição, um cometa periódico é aquele cometa que dá uma volta em torno do Sol em menos de 200 anos. Mas por questões mais conservadoras de órbita do Minor Planet Center, ele considera que qualquer cometa abaixo de 30 anos de período, ele vai levar a letra P. E se ele tiver mais de 30 anos, ele vai levar a letra C. Questões internas do Minor Planet Center. A letra X representa que um cometa que não tem uma órbita definida. Geralmente são cometas históricos, cometas muito aí do passado, do século XVIII, XVII, XVI, que tem poucos dados para se calcular uma órbita, então eles levam o nome X, a letra X. E a letra D representa cometas que já se desintegraram ou não sobreviveram a passagens próximas do Sol. Então ele recebe a letra D de Dead, ou seja, é um cometa já morto que não
vai conseguir ser reobservado. Depois da letra, nós temos o ano da descoberta. Depois do ano da descoberta, nós temos uma outra letra que representa a quinzena do ano, sendo, por exemplo, se o cometa foi descoberto na primeira quinzena de janeiro, que vai do dia 1º até o dia 15 de janeiro, ele recebe a letra A e assim por diante, até dezembro, na segunda quinzena, quando ele vai receber a letra Y. E depois, mais um número que representa a sequência de descobertas dentro dessa quinzena. Então, por exemplo, o primeiro cometa a ser descoberto na primeira quinzena de janeiro vai receber a letra A e o número 1. O segundo cometa que foi descoberto nessa quinzena, vai receber a letra A, 2 e assim por diante para cada quinzena. Vamos ver agora como é que ficaria, então, analisar aqui algumas designações para a gente fixar bem essa regra. Aqui vamos analisar a designação e os nomes de alguns cometas que o Sonnier descobriu para a gente fixar bem essa regra que foi explicada. Aqui nós temos o C, que é um cometa de longo período, barra 2014, que foi o ano que ele foi descoberto, A, que significa a primeira quinzena do ano de 2014, onde esse cometa foi descoberto, e 4 significa quarto cometa a ser descoberto na primeira quinzena de janeiro, do ano de 2014, e é um cometa de longo período. Esse outro cometa aqui foi descoberto também em 2014, lembrando A, essa letra E significa A, B, C, D, E. Foi o segundo cometa a ser descoberto na primeira quinzena de março do ano 2014. Aqui no caso nós temos o P, barra 2015, foi cometa descoberto em 2015, no caso aqui ele é periódico, e por aquela regra que nós explicamos, esse cometa é um cometa que tem um período de 20 anos, ou seja, menor do que 30 anos, por isso que ele foi colocado com a letra P. Este Q aqui significa a segunda quinzena do mês de agosto, e o 2 significa que foi o segundo cometa a ser descoberto na segunda quinzena do mês de agosto de 2015, e é um cometa periódico. E assim os outros cometas seguem as mesmas regras. Aqui nós vemos o nome do cometa e por que existe isso aqui. A União Astronômica Internacional fixou a regra para se batizar o nome do cometa como sendo o nome ou do observatório que descobriu ou do observador que descobriu o cometa. Isso aí depende também da política que o observatório adota. No caso aqui, esse cometa aqui chamado Sonnier, ele recebe esse nome porque quando nós enviamos a primeira comunicação para o Minor Planet Center, a gente pensou que era um asteroide. Posteriormente, outros astrônomos detectaram com telescópios maiores que se tratava de um cometa. Ele tinha características cometárias. O que significa características cometárias? Ele é mais difuso, né? Ele não é como uma estrela, ele não é igual a um asteroide que tem uma aparência estelar. Mas no nosso telescópio, que era mais pequeno, ele parecia ter uma aparência estelar. Então, por isso, a gente não pôde batizar este nome do cometa com a pessoa que realmente descobriu este cometa. No caso, vai para o nome do observatório. Aqui em diante, Jacques, Pimentel e Barros, porque cada noite no Sonnier nós dividimos, cada noite uma pessoa analisa. Então, no caso aqui desse cometa C2014E2, fui eu, Cristóvão Jacques, que descobriu esse cometa. E como eu identifiquei na hora que era um cometa, eu já comuniquei para o Minor Planet Center que era um cometa. Então, por isso, recebe o meu sobrenome, é a regra da União Astronômica Internacional, assim como o Pimentel, o Barros, esses cometas todos, eles foram descobertos e de cara eles já tinham aparência cometária, por isso nós identificamos e assim comunicamos ao Minor Planet Center que se tratava de cometas. E aqui o último cometa, o C/2020J1, aconteceu a mesma coisa que o 2014A4 Sonnier. Nós não identificamos de cara que era um cometa, parecia um asteroide. Posteriormente, outros observatórios identificavam
identificaram que ele tinha características cometárias e foi confirmado por mais de 2 observatórios e então recebeu o nome de observatório. Alguns cometas periódicos que são reobservados em uma segunda ou terceira passagem recebem uma numeração definitiva. Vamos ver alguns exemplos. Bem, se formos consultar a lista de cometas periódicos no Wikipedia, aqui nós vemos os vários cometas periódicos que estão listados aqui, e aqui a designação dele, por exemplo, P/2007K2, chamado Gibbs. Bem, esses cometas aqui são chamados cometas não numerados, porque eles só foram observados apenas uma vez na sua passagem mais próxima ao Sol. Existem, porém, chamados cometas numerados, que são aqueles cometas que foram observados mais de uma vez em sua passagem próxima ao Sol. Vamos ver alguns aqui. Aqui temos a lista de cometas numerados, ou seja, esses cometas periódicos já foram observados mais de uma vez em sua passagem próxima do Sol. E o mais famoso dele é o nosso conhecido cometa Halley, ou chamado 1P/Halley. E assim por diante, eles vão recebendo a designação de números assim que eles são reobservados em uma segunda passagem. Então, atualmente, nós temos mais de 400 cometas que são numerados. O último aqui é o 420P/Hill. Aqui também nós temos cometas que se fragmentaram em várias partes. A esses fragmentos é dado uma letra. Então, por exemplo, esse cometa 73P, ele se dividiu em mais de 67 partes. E cada parte recebe uma letra, mantendo-se a designação oficial. E para concluirmos este vídeo aqui, existem casos que alguns objetos são listados na página de confirmação de cometas, mas posteriormente são observados por vários observatórios e não são detectados nenhuma característica aparente cometária, ou seja, uma nebulosidade em torno do núcleo ou então uma pequena cauda. Então esses cometas eles recebem uma designação específica, apesar de estarem em órbitas tipo cometária. E existe o contrário também. Existem objetos que são aparentemente, na primeira vez que são observados, detectados como asteroides, mas que posteriormente algum observatório detecta alguma pequena cauda ou alguma pequena nebulosidade em torno do núcleo deles. E aí eles são rebatizados como cometas. Vamos ver esses dois tipos de designação. Então existem alguns objetos que são colocados na página de confirmação de cometas devido à sua aparente órbita cometária, porém, ao serem observados por alguns observatórios, não são detectadas nenhuma característica cometária visual, ou seja, nenhuma cauda ou nenhuma nebulosidade em torno do núcleo. Então, para esses objetos, se nenhum observatório confirmar essas características cometárias, é designado, ao invés da letra C, a letra A de asteroide. Então, eles são considerados como um asteroide, porém em órbita cometária. Mas o que seria uma órbita cometária? Uma órbita cometária seria então uma órbita com grande período de tempo em volta do Sol, bem alongada, tipo a de um cometa. Porém, como eu falei aqui, esses objetos que não são detectados nenhuma atividade cometária, eles são considerados asteroides, em órbita muito alongadas. Bem, aqui temos o contrário. Aqui nós temos, por exemplo, um asteroide 2013 EW90 foi descoberto e assim foi designado. E depois de algumas observações para outros observatórios, ele foi detectado atividade cometária nele. Essa informação é enviada para o Minor Planet Center, que então produz uma outra circular retificando aquele objeto, passando ele de asteroide para cometa. Mas ele mantém a mesma designação de asteroide, no caso aqui 2013 EW90,
porém ganhando um prefixo aqui de cometa, que no caso aqui é um cometa periódico, é o P barra. Então, pessoal, é assim que são nomeados e designados os cometas, seguindo essas regras impostas pela União Astronômica Internacional. Mês que vem estaremos aqui de volta no boletim de cometas e asteroides. Um abraço a todos e até!